Muito bem. Então, bom dia com Jesus a todos. Nós temos aqui dois convites. Um convite da parte do pastor Bruno Lima Soares, que convida a nós todos, a igreja, pastor e a igreja, para um encontro regional que se realizará na cidade de Passos, Minas Gerais, nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Ele gentilmente nos mandou o convite, eu não o conheço pessoalmente, não sei se será possível ir ao encontro, uma vez que já tem compromisso com o nosso regional. Nosso encontro será em Mogi Guaçu, nos dias 16, 17 e 18, eu acredito. E se Deus me der a direção para ir a este evento dos irmãos lá em Passos, então nós iremos. Eu não sei se isso será possível. Lembrando que na cidade de Passos nós temos um pastor ligado ao nosso companheirismo, que é o pastor Aldomiro. Não, como eu disse, não conheço o pastor Bruno, mas de todos os modos já incluímos o encontro deles lá em nossas orações. Estaremos orando por isso. O pastor Vanderlei Costa, que reside em Betim, tem trabalhos em Sarzedo, Ibirité, Citrolândia e também aqui em Contagem, no Sapucaia. Ele está convidando a toda a igreja para uma confraternização evangelística que se realizará nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na cidade de Sarzedo. Então aqui está o convite. Estará dentre outros pregadores lá o pastor Luiz Mendes, que tem um dom especial dentro dessa área do evangelismo, uma grande facilidade que ele tem de citar as escrituras de Gênesis e Apocalipse de uma forma concatenada, ordenada, de modo a deixar qualquer um que o escute inexcusável quanto à hora presente, quanto à verdade bíblica, quanto ao mensageiro que Deus enviou para esta era. Então, um grande dom que Deus deu ao pastor Luiz Mendes nessa questão evangelística, o modo como ele apresenta a Bíblia. E ele estará lá, então, nesses dias, creio que pregando no sábado, bem como no domingo de manhã e à tarde. Estarei pessoalmente engajado com o pastor Vanderlei Costa nesse trabalho. Me pediu auxílio. Ele desde o último encontro, por sua vontade, voluntariou-se, de estar conosco no nosso companheirismo nacional, e ele está também associado ao regional do Triângulo Mineiro. Assim nós nos aproximamos para companheirismo cristão, de modo a nos ajudar mutuamente. E estarei em apoio a ele nesse período, nessa campanha. Assim também toda a igreja está convidada. Ele até me disse, não está no convite aqui, parece que ele vai antecipar um dia. Parece que vai começar na quinta. Não sei se é o pastor Roberto, um pastor da Bahia, ali da região de Feira de Santana, algo assim, virá também. Ele convidou e o pastor aceitou vir, e ele antecipou um culto para essa campanha. Mas esse culto será na igreja em Sarzedo, no santuário mesmo. A campanha se dará numa pousada, Buganvilha, algo assim. Está tudo aqui no convite, você pega depois. Tem os endereços dele também aqui no verso.
E nós então estaremos participando, dentro do possível, deste evento. Também ele convidou para o dia 13 agora, 13 de setembro, para estar com ele no culto em Sarzedo, que começa a partir das 18 horas. Parece-me que é uma situação especial em que ele reúne todos os irmãos do campo aqui, Sarzedo, Ibirité, Citrolândia, os irmãos aqui em Contagem também, para um companheirismo, estarem juntos. Ele convidou, já aceitei, então é um convite estendido a toda a igreja. No domingo de ceia eu vou reforçar, hoje à noite também vou dizer, e no domingo de ceia nós vamos reforçar para ver quantos poderão ir, e se nem todos puderem ir, nós vamos manter também o culto da noite aqui no dia 13. Teremos escola normal, escola dominical normal, e aí só apenas o culto da noite aqui nós vamos ver. E se for o caso, não puder, talvez, e havendo transmissão de lá, nós podemos também deixar alguém responsável aqui para a transmissão, e assim também os irmãos participarem. É uma oportunidade de um companheirismo em torno da mensagem, da palavra. Então são estes os avisos que nós temos para esta manhã, e à medida em que nós conseguirmos melhor aprender como transmitir ao vivo os cultos pelo canal da mensagem, nós iremos fazer. A escritura continua sendo aqui Êxodo capítulo 3, os versos 6 ao 8. Vamos ler as escrituras? Todos em reverência à palavra de Deus. Então se coloquem de pé e nós leremos aqui. Verso 6 de Êxodo 3. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Vamos orar. Deus amado, Pai poderoso, mais uma vez nós nos inclinamos perante a Tua face para pedir a Tua graça sobre nós, que o Senhor possa falar a cada coração nesta manhã, por meio desta palavra lida e da mensagem que será pregada. Ó Deus amado, que isto possa vir aos nossos corações como alimento, como pão do céu partido por Deus, e possamos nos alimentar dele e fortificar nossas almas para continuarmos a jornada, seguindo o caminho que nos está proposto diante de nós. Pai amado, o Senhor recompense a cada um que tem se esforçado para estar aqui esta manhã, que possam, Senhor Deus, receber as bênçãos dos céus. Todos nós somos necessitados neste dia, ó Pai. Precisamos do Senhor, precisamos, ó Pai, da Tua unção. Por isso nós a pedimos no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que a receberemos, porque o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados. Muito bem. Nós vamos continuar aqui do parágrafo 211 da mensagem O Terceiro Êxodo, originalmente pregada pelo irmão
William Marion Branham. Página 30, parágrafo 211. A fé faz a palavra de Deus seu santuário do seu eterno descanso. Seu santuário, não dele, não de Deus, mas o seu santuário. A fé faz a palavra de Deus, veja, a fé faz com que a palavra de Deus seja o seu santuário do eterno descanso. Porque aqueles que entraram em Cristo descansaram de suas obras. Isso falando do espiritual. Porque é claro que depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nos batizamos em seu nome, conforme Atos 2,38 e outras referências, é claro que continuaremos precisando trabalhar. Paulo chegou a dizer: quem não trabalha, não coma. Então não é que a partir do momento que nós entramos em Cristo, que nós podemos agora deitar na rede, debaixo da sombra, e tudo vai vir de mão beijada, como dizem, tudo vai vir de graça. Não, a sentença do Éden ainda pesa sobre nós. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Tem que arregaçar as mãos e trabalhar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Salomão disse isso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Contempla suas obras e sê sábio. Pois para ela ter comida no inverno, ela trabalha o verão todo, intensamente, sem cessar. Então não é nesse sentido, mas no sentido em que, a partir do momento que esta fé do Filho de Deus está em você, você descansa na palavra de Deus. O que ela diz para você é o absoluto. Não importa o que as evidências naturais digam. As evidências naturais diziam para Abraão que era impossível Sara conceber. Veja, ela era estéril desde a sua mocidade. Ela nunca foi fértil. Ela nunca apresentou um óvulo para a concepção, desde que casou. E quando a promessa veio a Abraão, ele tinha 75 anos, Sara 65. Ora, se já era impossível antes, quando Sara era uma jovem, uma vez que ela era estéril, já era impossível humanamente falando, e aos 65 anos? Quem cogitaria, que mulher cogitaria engravidar-se aos 65 anos? Então era humanamente impossível. Não bastasse isso, a partir do momento em que Abraão recebeu a promessa, foram se passando ano após ano. Passaram-se 10 anos e nada ocorreu. Abraão peregrinava pela terra que no futuro viria a ser de sua descendência. Mas por causa da fome ele desceu ao Egito. Ele apostatou, foi ao Egito. E lá chegando, ele pediu a Sara que falasse que era sua irmã.
porque ele temia que, por causa da beleza de Sara, o faraó quisesse matá-lo, algum homem do Egito quisesse matá-lo para obter Sara. Aí vocês conhecem a história. Faraó quis tomá-la por esposa, mas Deus não permitiu. Ele enfermou toda a casa de Faraó. E aí Faraó teve que pedir a Abraão para orar por eles, para abençoá-los, para que aquela maldição saísse. E então, quando Faraó despediu a Abraão, ele deu a Sara uma serva chamada Agar, uma egípcia, e deu de presente a Sara. E Sara, pensando como humana, dentro de um raciocínio lógico, sensato, eu até diria. Sara foi sensata do ponto de vista humano. Ora, meu senhor Abraão recebeu uma promessa. Sara chamava Abraão de senhor. Era seu marido e ela o chamava de senhor. E ela não foi diminuída por isso, não. Ela foi citada no Novo Testamento como mãe de todas as filhas de Deus. Sara, da qual sois filhas. Então, veja, Sara não foi diminuída. Meu senhor, Deus prometeu a meu senhor Abraão um filho, mas lá quando ele prometeu tinha 65 e até agora nada. Ora, eu estou com 75 anos e a coisa só está ficando mais difícil aqui. Mas agora que eu ganhei essa serva, eu posso ter esse filho por meio da serva. Eu a entrego a meu senhor Abraão e ela gerará, e o filho e o menino virá a meu colo, e assim a promessa de Deus estará cumprida. E Deus permitiu, porque Abraão inicialmente não queria, mas Deus permitiu que Abraão seguisse o conselho de Sara, porque ali estava se formando um tipo. O irmão Branco pregou uma mensagem baseada nisso: o trigo não herdará com a palha. Era um tipo. Deus permitiu. E aí veio Ismael, filho de Agar, com Abraão. Depois disso passaram-se mais 13 anos, 14 anos, melhor dizendo, um total de 24 anos. Sara aos 89, Abraão 99. E um belo dia eles estavam acampados próximo aos carvalhais de Manre, e foram se aproximando do seu acampamento 3 homens, 3 varões. Quando Abraão os viu, e Abraão antes chamava-se Abrão, e Sara antes chamava-se Sarai. E a questão de uns dias antes disso, dessa visita, Deus apareceu para Abraão e lhe disse: teu nome não será mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de nações. E o nome de sua esposa não será mais Sarai, mas Sara, que significa princesa. Deus havia falado com Abraão, não havia sido espalhada aquela notícia. E quando chegaram aqueles 3 varões na tenda de Abraão, Abraão correu e prostrou-se diante deles, mas disse: meu Senhor Elohim. Ele não disse meus senhores, havia 3.
3. Ele, por discernimento espiritual, sabia que aqueles 3 homens eram, na verdade, seres celestiais. Mas ele só se referiu a um como Senhor. Abraão tinha a revelação da deidade. Abraão sabia que Deus era uma só pessoa. E ele então disse: se tenho achado graça, fica comigo, come, descansa. E ele correu e preparou uma vitela de cordeiro, algo assim, ou de bezerro. Você lê as escrituras ali em Gênesis, você vai encontrar essa história, quando Elohim visitou Abraão. E aí correu e tirou o leite de cabra, e mandou Sara preparar uns pães, e foi se assentar e conversar com aqueles homens. E enquanto Sara estava lá para trás, numa tenda atrás ali, de onde eles estavam conversando, aquele homem, aquele varão, a quem Abraão havia se dirigido como Elohim, disse a Abraão: Abraão, conforme a promessa, pelo tempo da vida, eu te visitarei com um filho, e Sara conceberá. Quando Sara ouviu isso, ora, havia-se passado 24 anos. Ela estava com 89. O seu ventre já ressequido desde então, ela sabia que estava morto dentro de si. Ela disse, ela riu. Ela não deu uma gargalhada, não. Ela riu dentro de si mesma. Ela, assim, eu, já dessa idade, ter prazer com meu Senhor, meu marido, que também já está velho, com 99? Isso é impossível. Mas enquanto ela estava só com isso em seu coração, rindo, dentro de si mesma, aquele mesmo varão disse: por que Sara riu? Aí ela ficou apavorada. Você pensou? Coloque-se no lugar de Sara. Você está lá atrás, longe de onde estão aqueles homens, mas assim, suficiente para escutar a voz deles. Ele fala um negócio que você, incrédulo, só dá uma risadinha assim. Às vezes na expressão, só teve talvez uma expressão facial. Ela não sorriu com som. A Bíblia diz que ela riu para si mesma. Então, e aí ela oculta deles, havia uma tenda na frente, oculta deles. Ele vai e diz: por que Sara riu? Ela assustou na hora. Como é que ele viu eu rindo, né? Disse, não ri não. Aí eu disse: não diga isso, porque você riu sim. E Abraão, depois daquela visita, ao tempo da vida, Abraão aos 100 anos de idade, Sara aos 90 anos de idade, então veio o filho prometido, Isaque. E por causa daquele episódio lá da tenda em que Sara riu, ela acabou colocando o nome de seu filho Isaque, que o significado é riso. E este então foi o filho da promessa. Apesar dos desvaneios de Sara, Abraão descansava na palavra de Deus. Abraão sabia que Deus lhe daria um filho por Sara. Mesmo depois que nasceu Ismael, ele continuava testificando que Deus lhe daria um filho por Sara. Contra tudo, contra a lógica, contra o bom senso. Por quê? Porque a fé tem o seu descanso eterno na palavra, no assim diz o Senhor, no está escrito. Por isso cremos, descansamos,
que Ele é poderoso para nos salvar, porque a Bíblia diz assim, e a fé descansa na palavra. Não é o que somos, é o que Ele é. Não é o que fazemos, é o que Ele fez. Veja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Note, novamente, agora nós só temos um pouquinho mais de tempo. Note o rei. Aquele novo rei se levantou. Onde? No Egito. Um novo faraó. No Egito o rei era chamado de faraó. Que não conhecia a José. Um novo rei se levantou e ele não conheceu a José. Ele não tinha razões para ser grato a José. Tampouco ter alguma consideração com os parentes, com a descendência de José. Hoje, há tanta ingratidão que as pessoas não se sentem gratas nem por quem as ajuda agora, quem dirá se essa gratidão se estender a filhos, a netos. Você se recorda de Mefibosete? A história de Mefibosete? Davi disse que usaria de beneficência e ele tinha um lugar à mesa do rei, porque ele era grato. Davi era grato e ele cumpriu aquilo que ele havia falado. Agora, hoje nós estamos cercados de ingratidão. Cumprindo as Escrituras, tempos trabalhosos, pessoas ingratas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, irreconciliáveis, odiadores de pais e mães. Gratidão. Tem aquela, eu creio que é uma história, né? Uma ilustração. Não sei se é verdadeiro, talvez até o seja. Mas de um jovem que vendia, era vendedor ambulante, de casa em casa, para pagar os seus estudos. E ele havia passado uma manhã inteira sem vender nada, e ele não havia sequer tomado um café da manhã, porque não tinha dinheiro para isso. Tudo que ele ganhava era porque ele tinha que primeiro pagar os seus estudos. Por fim, já com nó no estômago de fome, ele resolveu que na próxima casa ele pediria um copo de leite, um pedaço de pão, algo assim, para matar aquela fome. E quando ele apertou a campainha, uma moça, uma jovem bonita, atendeu a porta. E ele, envergonhado, pediu-lhe um copo d'água. Ele não teve coragem de pedir comida. Mas a moça, notando a fisionomia daquele jovem, vendo que ele parecia faminto, voltou com um copo de leite e alguns biscoitos e lhe deu. Ele, ainda meio envergonhado, aceitou, comeu o biscoito, tomou o leite, agradeceu
e seguiu reanimado com aquela atitude tão benevolente, tão cristã. E passaram-se os anos, aquele moço conseguiu formar-se em medicina e foi um grande médico bem-sucedido, tornando-se o administrador de um grande hospital. E nesses anos passados, a mãe daquela moça contraiu, aliás, parece que aquela moça, melhor dizendo, eu estou contando de memória essa história, então parece-me que a moça, né, já uma senhora, adoeceu gravemente e gastou suas economias tentando descobrir a doença, e por fim disseram que o único local em que poderiam resolver era uma determinada clínica, um determinado hospital, para onde ela foi. E ela recebeu o tratamento, e por uma providência, quem fez o tratamento, quem diagnosticou, quem tratou dela foi o médico. Aquele mesmo jovem que um dia, para quem ela havia dado aquele copo de leite. Ela não o reconheceu, afinal de contas havia passado muitos anos. Mas ele a reconheceu. E então, ele fez todo o esforço, ele solicitou que sua equipe se empenhasse ao máximo para curar aquela mulher. E então, depois do período de tratamento, ela foi perfeitamente curada. Ela estava a ponto de receber alta, e então veio a administração do hotel, do hospital, e trouxe a conta. Quando você vê uma conta de hospital, você quase adoece de novo, porque não é brincadeira. Ela olhou aquilo e falou assim: o que eu vou fazer agora para pagar isso aqui? Talvez ela tenha pensado: vou ter que vender minha casa, e assim mesmo não sei se será suficiente. Mas havia uma orientação de que a fatura passasse pelo administrador do hospital antes de mais nada, antes de liquidar. Aí quando ela chegou, ela viu a fatura. Ela entrou em desespero, mas disse: olha, o administrador pediu para olhar essa fatura primeiro, depois eu trago para você novamente. E foi ao administrador, que era aquele jovem. E então ele escreveu alguma coisa na fatura e mandou levar de volta. Quando ela recebeu a fatura novamente, estava escrito sobre a fatura: tudo pago por um copo de leite e alguns biscoitos há tantos anos atrás. Assinado o administrador. Irmãos, isso é gratidão. A gratidão sempre nos faz devedores. A gratidão, nós nunca nos damos por satisfeitos, pensando que já fizemos tudo por aquilo que foi feito por nós. Agora, o gesto daquela moça foi de fato um gesto simples, pequeno, para ela talvez à época insignificante, o que é um copo de leite e alguns biscoitos. Agora eu penso o que Jesus fez por nós. Ele fez algo que seria impossível para nós. Nós não podíamos nos salvar. Nós não podíamos salvar a nós mesmos, nós não podíamos salvar a quem nós amamos. Nós simplesmente estávamos perdidos. Mas Ele nos salvou. Ele deu muito mais do que um copo de leite na hora da fome. Ele deu sua
nós tivéssemos vida, não vida comum, ainda que Ele nos cubra de bênçãos, nos dando alimento, nos dando saúde, um teto sobre nossa cabeça, nos vestindo, mas não é isto. Ele nos deu o direito de viver eternamente, de viver sem dor, sem envelhecer, sem jamais adoecer. Ele nos deu o direito de vivermos com Ele. E isso nos deveria fazer com que cada um de nós fôssemos mais gratos. Na mensagem da graça, o irmão Branco diz assim: se hoje eu fosse julgado e Ele me mandasse para o inferno, e eu continuasse com o mesmo espírito que eu tenho hoje, mesmo do inferno eu o amaria, porque eu sou grato a Ele, o que Ele fez por mim. Mas nós vivemos numa era ingrata. E esse faraó não conhecia José. Nem procurou conhecer. Nem se inteirou. Não. Qual foi sua primeira trama para destruir o poder de Israel? Foi com seus filhos, está certo? Ele tentou destruir seus filhos. Agora escutem com atenção: o mesmo diabo, numa forma diferente de realeza, tentou destruir o Filho único de Deus, está vendo? Satanás tratou de levar ao conhecimento de Faraó que havia uma profecia de que Deus levantaria um libertador em Israel, e que era por aquele tempo. Por quê que era por aquele tempo? Porque se falava em 400 anos, e estava próximo dos 400 anos de cativeiro. Quando Moisés nasceu, faltava por volta de 40 anos para cumprir os 400. E então falou: olha, é por esse tempo. Faraó então determinou que se matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, para exterminar esse libertador. Todas as crianças do sexo masculino, todos os meninos. Mas Deus inspirou Joquebede, mãe de Moisés, a tomar um cesto que flutuasse na água, e ela o betumou com betume, para que não entrasse água, e também para que fosse um repelente aos crocodilos. O Nilo era cheio de crocodilos, até hoje. Se você vê algum documentário do Nilo, tem os crocodilos ali, que quando os animais vão atravessar o Nilo, de vez em quando um morre na boca do crocodilo. E ela o colocou no cesto e o lançou à sorte. Ela não sabia onde ele ia parar. E ele foi parar justo onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ora, ela reconheceu que ele era um hebreu. Ela podia simplesmente ter afogado ele ali. Mas havia dentro dela um clamor maternal de ser mãe. E ela então, supersticiosa como era e politeísta, acreditou que era um presente do rio, dos deuses, para ela.
Então ela tomou aquele menino nas mãos e deu-lhe o nome de Moisés. Quem deu o nome a Moisés foi a filha de Faraó, que significa tirado da água. E deu o nome de Moisés e o criou como filho. Então a primeira vez falhou. O mesmo diabo, tempos depois, quando os 3 magos chegaram em Jerusalém, pensando que o rei dos judeus nasceria na capital, em Jerusalém, eles vieram pela estrela, mas depois, enquanto eles estavam seguindo a estrela, eles não erraram o caminho. Enquanto você segue a palavra, você não erra o caminho. O céu é uma Bíblia, é a primeira Bíblia que Deus escreveu. Eles estavam seguindo a palavra quando eles seguiram a estrela. Mas quando chegaram, foram se aproximando de Israel, então eles colocaram sua própria interpretação naquilo. Ora, se vai nascer um rei dos judeus, ele nascerá na capital, ele nascerá no palácio. E aí eles se dirigiram até Herodes, perguntando: onde está ele, aquele que é nascido rei dos judeus? E Herodes ficou assustado, preocupado, disse: mas eu não estou sabendo disso. E eles então informaram a ele. E ele astutamente disse: olha, então, ele não está aqui não, mas quando vocês encontrarem ele, vocês acharem o menino, volta aqui e me conta onde ele está, que eu também quero ir lá prestar minha homenagem a ele. Ele falou isso porque ele queria, na verdade, Herodes queria saber onde estava o menino para destruí-lo. Então, os magos, vendo que haviam errado, porque interpretaram as escrituras, ao invés de continuar seguindo a revelação, quando eles saíram da cidade, eles viram a estrela de novo. E aí foram caminhando até Belém, não até a manjedoura, porque a estrela apareceu, você se recorda, leia as escrituras, a estrela apareceu no céu quando ele nasceu, não é isso correto? A estrela surgiu no céu quando ele nasceu, a estrela de Belém. Os magos as viu de onde eles estavam, cada um na sua cidade, no seu país, e começaram a seguir. E eles falaram que há 2 anos eles vinham acompanhando a estrela. 2 anos. Por isso que Herodes, na mesma inspiração demoníaca, diabólica do faraó, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Eles foram levados até a cidade de Belém, onde o menino, não o bebê, onde o menino estava. E aí foram advertidos por anjos de que não retornassem a Herodes, porque Herodes queria atentar contra a criança. E dali então eles seguiram para outro rumo. Só que Herodes mandou segui-los. Herodes mandou. Disse: ó, vai que eles não voltam aqui, vai ver para onde eles vão. Mas também o anjo, em sonho, instruiu a José que ele deveria tomar Maria e o menino e ir para o Egito, fugir das garras de Herodes. Porque logo depois Herodes determinou e os soldados foram cumprir, matando crianças de 2 anos para baixo. A mesma estratégia, numa forma diferente de realeza, tentou destruir o Filho único de Deus. Agora já não Faraó, agora Herodes. Estão vendo? Livrem-se dos filhos primeiros, antes que eles comecem. O diabo é um pássaro muito astuto. Ele sabe como atingir a coisa antes que ela comece. Ele sabe. Estão vendo? E a única coisa que você pode chegar a fazer para derrotá-lo
é confiar em Cristo. A única coisa que você pode fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo. E se humilhar e deixar que Ele o conduza. A única maneira de escaparmos das astutas ciladas do inimigo nos lugares celestiais, ele não as coloca aqui na terra, ele as coloca nos lugares celestiais. A única maneira de escaparmos das astutas ciladas do diabo é deixar que Cristo nos conduza. Veja, está vendo? Você nunca fará isso de nenhuma outra maneira. Não tem outro caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, não um caminho, não uma alternativa. Jesus não é alternativa, Ele é a única rota. Seus poderes intelectuais nunca farão. Os magos estavam indo bem enquanto estavam sendo guiados pela estrela, guiados por Deus. Quando deixaram a estrela e pensaram: bem, agora nós sabemos melhor a respeito disso, vamos confabular entre nós e vamos arrazoar. O que você pensa, Gaspar? Ora, um rei nasce num palácio. E você, Belsazar? Ora, é isso? Não, Baltazar. Baltazar. O que você pensa, Baltazar? Ora, eu penso que deve nascer na capital. E você, Melchior? Eu estou de acordo com vocês, então vamos para Jerusalém. Vamos embora para Jerusalém, afinal de contas, vamos procurar o palácio em Jerusalém e lá estará o menino. Eles usaram seu intelecto e chegaram ao lugar e foram decepcionados, porque Deus não está em nenhuma interpretação humana. Veja, você tem que crer, você tem de crer, só confiar nele. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor, com P maiúsculo. Eu sou um pastor. Cada pastor nesta terra é um pastor. Mas Jesus Cristo é o pastor. Veja, não compete à ovelha manter o lobo afastado. Não nos compete entrar no terreno do diabo para enfrentá-lo. Compete ao pastor afastar o lobo das ovelhas. Mas o pastor está cuidando do seu rebanho. Se alguém está andando sozinho, o pastor não pode responder por ele. O pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ao estranho não seguirão. Compete ao pastor, mas a ovelha tem de permanecer com o pastor, para ficar segura. Para ficar segura. Esta é a minha zona de segurança. A minha zona de segurança é Cristo. É estar em Cristo. E Cristo é a palavra. Esta é a zona de segurança. Você quer estar seguro? Então, entre nessa zona de segurança. Aleluia. Eu quero cantar o 297 para nós terminarmos.
Ver se eu creio que... Vamos ver aqui. Vamos ver se nós temos... Só um instante, vamos abrir aqui que todos podem acompanhar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Ao seu amor me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, termos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência ardente louvor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, se o Senhor permitir, às 17h15 estaremos aqui com a escolinha das crianças e às 18 horas com o culto. Então, se Ele permitir, estaremos novamente juntos. Deus os abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.